Jada. Até mudou a voz da tia aí. Vocês conseguem ver aí ou não? É que eu não estou vendo vocês, por isso que eu... Sim. A gente está vendo. Ô, Elton, eu tô passando a limpo as respostas Ah, e vou te enviar depois, tá? Tô passando a limpo. tá, tranquilo. Que estranho, não consigo ver vocês, tia. Será que deu algum tilt aqui? Por que isso, pelo amor de Deus? Deixa eu ver. Pera aí. Ah, tô nervoso, se eu não conseguir enxergar vocês, eu vou surtar aqui, cara. Se tu não conseguir, divide a tela. Um pouco para o Zoom e um pouco para a tua apresentação. Ah, consegui. Ah, feito. Agora sim, tá ali a Valentina, a Esha, a Eduarda, agora sim. Ah, senão eu ia ficar louco, quase infartei aqui. Vamos lá, então. Ó, então, classificação de seres vivos, né? A gente também chama de classificação biológica, tá? E é um assunto que aparece, ok? Às vezes vem de novo, ó, vem escondidinho, com alguma característica que eles querem saber de um determinado grupo de seres vivos. Por exemplo, depois a gente vai ver ali nos cladogramas, que, por exemplo, assim, pode aparecer, eles querem separar, por que plateumintos é diferente de nemateumintos? Né? Por que poríferos é diferente de quinidários? Ah, porque tem características diferentes. Tá, mas aonde na evolução, né, a gente vai chamar de nótulas, a gente vai ver mais adiante, tipo assim, por que naquele local ali, especificamente, tá, eles divergiram, olha a palavra, divergiram, ok? Evolutivamente falando. Tá? Então, é importante para uma série de contextos. Primeira coisa, né? Então, ó, a gente tem que pensar, quando a gente fala em classificação, tá? Na seguinte situação. Existe uma classificação biológica, tá? Por causa da grande diversidade, ok? Que nós temos, né? Em relação aos seres vivos. Coloquei aqui brincando, obviamente, né? Pensando assim, ó, por que se tem essa história da Arca de Noé? Né? Pensando, e eu não estou pensando na religião, tá bem? Só coloquei a imagem para ilustrar. Porque se precisava, pensando lá, né, com a cabeça religiosa, explicar, né, a diversidade biológica que se tem hoje. E olha só, isso pode aparecer na tua prova. Entende? Porque, e outra, uma questão super legal. Por que, né, pensando lá, né, pensando no Noé, por que ele teve essa, né, vamos dizer, essa missão de fazer isso? Porque não adiantaria, por exemplo, ele salvar só a espécie humana ou a raça humana, como vocês quiserem. Né? Ele teria que salvar toda a diversidade biológica, e a gente não pode esquecer dos micro-organismos também, que são extremamente importantes nesse processo, né? Para que aí, então, se conseguisse continuar com a vida no planeta Terra. Então, olha como, embora a gente não misture a discussão, né? O que é certo, o que é errado, isso e aquilo, né? Mas como a ciência, ela também está, né? Vamos dizer assim, nos instrumentos ou nos livros bíblicos, né? Nos livros religiosos. Por quê? Porque se precisava explicar isso, porque senão não faria sentido. Num passe de mágica, né? Como, por exemplo, a gente tem, né, a questão da religião, um ser divino, um ser onipotente, né? E eu não vou utilizar a palavra Deus, porque aí Deus remete a uma única religião, tá? Um ser divino, ele consegue criar todos os seres vivos.
Tu entende o quanto isso é complexo? Eu não estou fazendo, vamos lá, discussão de mérito, né? Se foi assim ou se não foi assim. Agora, só para vocês entenderem, que seria muito difícil. Se fosse, por exemplo, para criar um único ser vivo, ok. E não esquece também, né, que a religião, de uma forma geral, ela defende o fixismo. Presta atenção nessas palavras, hein? Defende o fixismo. Por que fixismo? Porque os seres são imutáveis, segundo a religião. A gente não evoluiu, como as pessoas gostam de dizer, embora não seja verdade. O homem evoluiu do macaco. Não, a gente não evoluiu do macaco. A gente evoluiu de outros hominídeos. Por quê? Porque a religião não deixa, a religião não aceita isso. Porque quem criou o ser humano foi um ser onipotente. Entende? E no momento que tu diz que ele evoluiu, bom, aí já tem algo que não está legal, segundo o que diz lá nos livros, né, religiosos. Entende? Então, isso surgiu também para explicar essa diversidade. E vamos lá. Essa diversidade, por que a gente precisa classificar? Vamos lá, eu não sei como é que vocês são na casa de vocês, mas, por exemplo, assim, na tua cozinha, provavelmente tem uma gaveta ou um local específico aonde tu guarda os talheres, ok? E aí lá, de repente, tem lá uma divisória, que nem a Duda acabou de dizer, não consigo dividir a tela. Por que ela quer dividir a tela? Porque ela quer enxergar as pessoas, né? E talvez querer enxergar a apresentação, ok? É uma forma de organização que ela tem. Aí vamos lá. Lá na tua cozinha também tem, de repente, lá um espacinho lá para as facas, um espacinho para as colherinhas, ou em outro local, né? Tem gente que tem aquelas malas, né? E aí tu tem os pratos, tu tem as xícaras, tu não põe lá o prato junto com a xícara, tu até pode colocar, mas de uma forma geral nós organizamos. No teu guarda-roupa, tu vai ter o espaço lá para tuas blusinhas de festa, tu vai ter espaço para tuas camisetas lá do dia a dia, né? A roupa de academia, sei lá, as meias, e aí, tu entende? Então, tu vai ter essa diferenciação, tu vai ter essa separação. Por quê? Porque é uma forma de organização. Agora, tu imagina assim, vamos lá. Bergamota, ok? Todo mundo conhece, né? Bergamota todo mundo conhece. Tangerina. Quando tu fala tangerina, as pessoas olham assim, pô, é algo diferente. E não é. Entende? Então, por exemplo, lá para o norte e nordeste, eles utilizam a palavra tangerina. Até no sudeste, tá? Eles utilizam a palavra tangerina. Aqui no sul, né, nós utilizamos a palavra bergamota. E aí eu vou te dizer, é a mesma espécie. Então, se tu vai levar, né, no senso comum, aí entra lá no método científico, lembra quando a gente falou nas nossas primeiras aulas? Quando tu pega o senso comum, então tu pode ter uma argumentação, uma situação aonde nós tenhamos o quê? Nós tenhamos nomes diferentes para a mesma espécie. Então, se instituiu a nomenclatura biológica e a classificação biológica. Bom, isso aqui é vegetal, tem que ficar aqui. Isso aqui é animal, tem que ficar aqui. Isso aqui é bactéria, tem que ficar aqui. Então, por isso surgiu a classificação biológica, tá? Para que, por exemplo, uma espécie que se encontre lá no Japão, já que nós estamos aí falando da seleção, estamos na época de Olimpíadas, uma espécie que surja lá no Japão, os caras vão lá identificar ela e assim, não, mas essa espécie já existe. Lá no Brasil encontraram assim, assim, assim. Então, não pode modificar a nomenclatura dela, tá bem? Elas podem ter o que nós chamamos de nomes populares, tá? Nomes populares é alguma coisa, ok? Então, isso aí, que é o que eu te falei, tangerina e bergamota. Isso é um nome popular. E elas vão ter um nome científico. E aí, isso vai colocá-las em determinado grupo dentro lá dos vegetais, tá? Bom, então, né, essa diversidade, acho que essa imagem aqui mostra, né, uma árvore evolutiva. Então, olha só, aqui, essa imagem, inclusive, traz um ancestral protista, tá? Eu poderia ainda ir mais vamos dizer assim, mais além, tá? Que não seria um protista, porque aqui o protista, ele vai gerar o quê? O protista já olha o que eu vou dizer para vocês, o protista é eucarioto, entende? Ele já tem núcleo. Só que os primeiros seres vivos, eles precisavam ser mais simples do que isso, tá? Bem mais simples do que isso, ok? Então, eles precisavam ir antes, tá? Que aí seriam o quê? As bactérias. Mas não tem problema, porque a gente vai conversar aqui agora, tá? Porque a gente vai ver uma escala
Tá? Uma escala, por exemplo, que vai ter só eucariotos, tá? Que não tem problema, de novo, não tem problema. Mas eu quero que tu te lembre que a evolução se dá antes, tá? Então, olha aqui, ó. O que acontece aqui? Vamos pegar aqui embaixo. Então, tem um ancestral. Então, olha só, tá vendo aqui embaixo, ó, ele começa a ter algumas características. Eu não quero que tu saiba essas características agora, porque mais adiante a gente vai ver, tá? Então, ó, um ancestral protista. Primeiro, o mais simples de todos. Olha aqui quem é que ele se formou. Quem é esse cara aqui? Quem é que se arrisca? São os poríferos, não são? E poríferos, as esponjas, que são, ó, os animais. Tá vendo que aqui tem só animal, ok? Aqui tem só animal, tá? Então, o que acontece? São os mais simples. Eles não formavam nem tecidos verdadeiros. Não formavam, não. Continuam não formando. Tá? Então, o que acontece aqui? Depois, olha só, começou a ter animais que começaram a ter o que a gente vai chamar de simetria radial. De novo, tu não precisa saber isso agora. Depois, lá nos animais, a gente vai tocar nesse assunto. Tá? Aí, o que acontece? Esse animal radial gerou os quinidários. Gerou os quinidários. Tá? Ou selenterados, como quiserem. Bom, depois eu passei a ter animais que começaram a ser acelomados, que são os plateumintos. Depois, os pseudocelomados, tá? Que são os nemateumintos. E depois, olha só, daqui para cima, estão vendo? Olha para cá, olha para cá. Daqui para cima, todos são celomados. E aí, o que vai dividir eles são outras características. Entende? São outras características. Então, mas, ó, aqui os moluscos, os equinodermas, os tunicatos, né? Olha aqui, ó, os cordados. Os cordados estão nesse... Olha a palavra como é que a gente utiliza. Ramo. Tá? Olha os vamos dizer assim, os invertebrados, né? Estão num outro ramo. Aqui seriam os, né, vamos dizer assim, os vertebrados, mas nem todos os cordados são vertebrados, porque tem os tunicatos, tá? E aí aqui a gente tem os protostômios. Lembra os protostômios? Deuterostômios e protostômios? A gente viu isso lá na embriologia, que, ó, repito, nós trabalhamos aquilo lá, vimos o que era verdadeiro. Eu me lembro que o Teteu me perguntava, não entendi, o Nicolas também, e eu repeti para eles, lá na parte de embriologia, o que é um celoma verdadeiro, o que não é um celoma verdadeiro. A gente vai voltar nisso quando falar de animais, fiquem tranquilos, tá? Então, ó, anelídeos, molúsculos, aí crustáceos. Aí tá vendo, ó, olha os artrópodes. E aí, porque dentro dos artrópodes eles é o maior grupo, eles têm uma baita divisão. Por isso que eles estão separadinhos aqui. Bom, aí aqui, ó, tá vendo que nós temos cordados que são vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e nós temos também cordados que não têm vértebras, que são esses tunicatos. Então, isso é uma classificação. Tá vendo? Eu não, né? O cara que criou essa imagem aí, conseguiu organizar isso aí de uma forma para a gente conseguir enxergar, né? De uma forma geral. Então, eu poderia utilizar um outro tipo de classificação? Poderias, entende? Tu pode inventar a tua classificação, desde que tu consiga confirmar ela cientificamente. Tá? Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa classificação vale? Vale. Tá? Então, mas mais adiante a gente pode ser que apareça outro. Tá? Sem problema. Só tu tem que te ligar o que ele está dividindo ali. Que aí, por isso que eu falei para vocês. Precisam saber as características básicas aí. Tá? Então, ó, em todo mundo já foram identificados, né? 2 milhões de espécies, né? Muito mais do que isso hoje, se não me engano, em torno de 3,8 hoje. Tá? Atualmente, cerca de 15 mil novas espécies são descritas por ano, aí tu imagina. Né? E com muitas regiões, olha só, ainda não foram estudadas, acredito que possam existir mais de 30 milhões de espécies. Então, por exemplo, quando vamos lá, pensando numa questão ambiental, pode cair até na prova de geografia, tá? As queimadas, ok? Que esse ano, aliás, desde faz alguns anos, né? Pensando na Amazônia, pensando em todo o contexto que nós temos no nosso país, nós temos, né, as queimadas sendo acentuadas, tá? De uma forma geral. Não esquece que as queimadas têm a parte natural, tá? As queimadas têm a parte natural e também tem a parte que não é natural, que é colocada a fogo. O que a gente vê hoje, né, na Amazônia é a parte que não é natural, né?
são lá agricultores, né, poceiros, etc., colocando fogo na Amazônia para desmatar, né, para derrubar as árvores, né? Aí não sei se utilizam toda a madeira, porque nem toda a madeira vai se utilizar, mas para abrir espaço para plantações e para gado, tá? Plantações que eu digo aí principalmente soja e milho, né? A soja porque aí é muito utilizada na parte de alimentação, né? Não esquece que essa soja não é para nós, essa soja é para provavelmente para animal, tá? Então, ó, para alimentação animal, ração no caso. Bom, aí tu imagina, olha o que a gente perde ou o que a gente já perdeu, né? Então, o que a gente já perdeu de espécie por causa desse desmatamento e, consequentemente, dessas queimadas, tá? Vou te dar um outro local. Acontece também queimadas proposital, até por briga, tá? A gente vai ver lá na ecologia, até por briga de posse de campo, um vizinho toca fogo no campo do outro. Tá? O cara vê... a Duda fez até, levantou ali a sobrancelha. Tipo assim, ó, por quê? Pensa assim, ó, tu tá em disputa ali, tu não te dá com o teu vizinho, tu faz aquelas limitações de campos um com o outro. E aí o vento tá por um dia, assim, tá pro lado dele. Então tu vai lá e coloca fogo bem no limite do teu campo, e aí aquele vai tocando fogo, né, em todo, porque o vento está numa direção, e ele vai tocando fogo naquela direção, em direção ao campo do cara que tu quer que saia de lá. Isso tem acontecido muito com os índios na Amazônia. Então eles têm tocado fogo perto das unidades indígenas, né, e isso tem causado muitos problemas que vocês veem toda hora aí, né, TV, etc., internet, que tem acontecido na Amazônia, tá? Então, o que eles podem abordar assim, disso aqui, tá? Que toda vez que tu tem queimadas, tu tem uma perda muito grande de uma diversidade muito grande de seres vivos, tá? Que a gente não tem nem ideia. Nem ideia. E eles podem vir com texto, esses dias até li, acho que foi no WWF, né? Que é aquele do Pandinha, né? Acho que todo mundo conhece, que é uma ONG. Estava lendo, por exemplo, que estima-se que se perde, a cada queimada que acontece na Amazônia, que a gente chega a perder 30 mil espécies a cada dia de queimada na Amazônia. Aí tu imagina, que a gente não conhece, tá? Que a gente não conhece, o que é pior ainda. Então me diz assim, Elton, mas é bactéria, é um protozoário, é um molusco, Pois é, mas é diversidade. Tá? Coisas que a gente nem sabe que existem, que já deixaram, provavelmente já foram extintos e que a gente não tem ideia. Isso é muito importante. Vou repetir, hein? É muito importante. Se cair um assunto de questões ambientais, tu pode utilizar isso como uma argumentação, se souber bem a ecologia. Se cair na tua redação, tu tem que ter essas argumentações firmes e fortes para sustentar, né? Para sustentar aquilo que tu vai defender. Bom, é bom, é importante, tu vai defender o outro lado. É importante para o desenvolvimento econômico do país. Perfeito. Aí sustenta isso também. Tu vai precisar saber desse outro lado também, que é, né, querendo ou não, faz sentido, né, pensando na questão exclusivamente econômica. Porque não esquece, sem diversidade biológica e principalmente sem florestas, a gente tem prejuízo, né, nos ciclos de chuva, a gente tem questões de modificação, obviamente, de temperatura, né, do planeta, e aí entra numa série de coisas, né, uma série de coisas que pode desencadear problemas mais sérios, tá? Bom, aqui coloquei, ó, o que a gente não pode esquecer, né? Que na busca, estava ali mais ou menos o que eu estava falando, né? Na busca por mais espaços e recursos naturais, o homem vem causando grandes modificações e danos ao meio ambiente, tá? Então, ó, calcula-se que atualmente cerca de 74 espécies estejam desaparecendo por dia, tá? Então, isso pegando uma média, né, mundial, ok? De novo, uma média mundial, não apenas como eu falei da Amazônia. Então, assim, ó, a Amazônia tem um peso muito maior porque a diversidade é muito maior. Tá? Então, se a gente pegasse... Claro, acredito que a maioria de vocês já foi ali para Santa Catarina, o próximo ali, Torres. Quando a gente começa a chegar ali em Osório, a gente começa a ter ali os resquícios de Mata Atlântica, né? Então, aquilo ali é de uma diversidade muito grande, muito grande. Inclusive, é de maior diversidade que a gente tem no país. Tá? E hoje a gente só tem espaços
resquícios. Esses dias a Nalanda me perguntou o que é um corredor ecológico. Tá? Então, já vou misturar aqui. O que é um corredor ecológico? Corredor ecológico é quando tu tem ilhas. Tá? Então, tu, por exemplo, assim, ó, vamos supor que tu tem uma diversidade ali em Osório. E aí tu tem outra lá, inicia lá em, deixa eu ver, Osório, lá em Tubarão. Tá? Laguna. Pronto, Laguna que é bom, carnaval. Tá? E aí tu tem essas duas ilhas. E aí, por exemplo, tu tem a mesma mata, os mesmos seres vivos. O que acontece? Eles começam a intercruzar com eles só naqueles locais. E como eles não têm acesso a lá a laguna, não tem, vamos dizer assim, um corredor, tá? Ou seja, uma mata que ligue, né, o Osório à laguna, eles começam a diminuir a sua variabilidade genética, porque eles começam a intercruzar entre eles. Tá? E se tivesse essa ligação, né, de mata, de Osório ali, né, daquela região de Osório, Torres, até Tubarão, lá, Laguna, o que aconteceria? Eles poderiam caminhar, eles poderiam cruzar, né, entre esses indivíduos desses dois locais e, com isso, né, aumentar a diversidade. Tá? Isso é um problemaço. Tá? Isso. A gente vai chegar lá, isso a gente vai ver a gente vai ver na parte de ecologia. Tá? Então, existem os puleiros ecológicos que podem facilitar isso, que é tu botar uma espécie de descanso, como se tu botasse uma espécie de descanso, né, para os pássaros pousarem e defecarem naquela região. E aí vai caindo as sementes, né, porque a maioria se alimentam de frutos, vai caindo as sementes, e ali vai criando novas espécies. Tá? Isso também é bastante utilizado. Mas a gente vai ver isso lá na ecologia. Tá? Bom, aqui depois na sequência, ó. Okay? Então, o que é a sistemática de uma forma geral? Tá? Então, ó, visando facilitar o estudo da biodiversidade, os biólogos, sempre a culpa é dos biólogos, né? Então, aqui, os naturistas, tá? Dão nome de espécies descobertas e organizam em grupos segundo alguns critérios. Então, lembra que eu falei para vocês? Então, eu posso montar uma nova divisão aqui dos seres vivos? Pode, desde que tu estabeleça aqueles critérios. Ponto. Eu vou estabelecer o critério se faz fotossíntese e não faz fotossíntese. Ok. Aí tu vai separar assim, ó, grupos que fazem fotossíntese, aqui à esquerda. Grupos que não fazem fotossíntese, aqui à direita. E aí tu vai colocar os seres vivos assim. Eu quero dividir assim, ponto. Sabe quem é que fez isso? Aristóteles. Que foi o primeiro a desenvolver uma classificação biológica. Então, o que ele dividia? Dividia quem fazia fotossíntese e quem não fazia fotossíntese. Outros dividiam assim, ó, aqueles seres vivos que têm locomoção e aqueles que não têm locomoção. Tá bem? Tu deixou claro, ó, Lara deixou claro lá, ó. Bom, eu vou utilizar esse método. Entende? Não tá errado. Aí que nem os caras vão te dizer assim, ó, poderia ser mais completo, viu, Lara? Tu poderia fazer aqui a questão embriológica, a questão genética, a questão disso, a questão daquilo. Poderia te falar um monte de coisa, mas tu simplesmente quis separar quem se locomove e quem não se locomove, ok? Tu fez uma organização desses seres vivos. Bom, então, ó, ramo da biologia, né, que busca classificar os seres vivos em grupos de acordo com o parentesco evolutivo. Tá? Então, aqui, tu vai buscar, de novo, o parentesco evolutivo. Tá? Tu não vai buscar, por exemplo, uma questão muito superficial. Aqui tu vai ter que aprofundar. Como é que a gente faz isso? Olha aqui, ó. Agrupar os grupos conforme suas características estruturais importantes. Então, por exemplo, se ele tem estruturais, então, ó, de novo, forma, anatomia, ok? Então, se ele tem uma determinada proteína ou não, se ele tem pelo ou não, se ele tem pena ou não, tá vendo? Então, são questões importantes evolutivamente. Se ele tem, vamos lá, se ele é vivíparo, se ele é ovíparo, bom, são questões importantes, porque aí tu sabe, Elton, mas tipo de alimento? Aí eu vou te perguntar, o tipo de alimento dele, é uma característica anatômica, estrutural importante? Não, né? Porque aí é um comportamento, tá vendo? É um comportamento, e não uma característica que esse ser vivo tem. Aí tu vai me dizer assim, tá, Elton, se for a presença de uma determinada proteína, a determinada proteína compõe a forma dele, compõe a estrutura dele, então a gente pode levar em consideração. Percebe a diferença? E quando vem questões teóricas sobre isso, eles vão te perguntar, isso aí é católica e foi de cobrar isso aqui.
de botar, inclusive, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 2 estão corretas, 3 e 4, sabe? Aparece dessa parte assim, ó. Por quê? Porque eles vão te dizer assim, ó, vamos lá, deixa eu ver aqui. Os mamíferos são considerados mamíferos porque se alimentam de leite. Está correto isso? Fala comigo. Os mamíferos são mamíferos, porque se alimentam de leite. Tá correto? Vamos lá, não adianta ficar. Não é isso, Elton. Para mim, mamífero é isso aí. Ô, Elton. A gente vai... Fala. Não, eu achava que mamífero é quem tem mama, não necessariamente. Chegamos onde eu quero. Tá vendo? A alimentação é um comportamento dele. Agora, a presença de mama é o que define ele como mamífero. Então, olha a afirmativa. Os mamíferos são considerados mamíferos porque mamam. Aí você fala, Elton, mas é uma consequência. Sim, mas não é a causa. Eu quero a causa, porque eu quero organizar esse grupo. Então, eu vou organizar porque todos têm mamas. Eu te pergunto, e todos têm mamas, realmente? Viu? O ornitorrinco, por exemplo, né? O ornitorrinco não tem a mama, ele tem as glândulas mamárias, tá? Então, o que na verdade é presença de glândulas mamárias. Quer ver outra? Presença de diafragma, que só nós temos. Entende? Então, isso são questões estruturais. Tu vê, o ornitorrinco é mamífero e põe ovo. A ecdna é mamífero e põe ovo. Tá vendo? Então, assim, ó, mamar é um comportamento. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Mamar é um comportamento. Então, vamos lá. Ó. O Elton não mamou, porque a mãe dele não tinha leite. Ok? Eu deixei de ser mamífero. Não deixei, tu entendeu? Então, assim, ó, então o Elton vai para o grupo de cá, ó. Não mamou, não é mamífero. Vai ficar, sei lá, vai ser um alien, tá? Entende? Elton. Fala. Eu te juro, parece até que não ficar bravo comigo, pelo amor de Deus, mas eu fui saber há pouco tempo atrás que baleia era um mamífero, sabia? Eu nunca ia imaginar que baleia é um mamífero, nunca. Mas nem também. Eu acho que foi um dia que nós estávamos falando no grupo, não foi? Não sei, acho que não. Mas eu, tipo assim, também não imaginava que o bicho botava ovo, mas que nunca ia ser um mamífero, pelo amor de Deus. Nunca, sério, nunca. Mas aí entra umas classificações que nós temos dentro de mamíferos, entende? Que são os monotremados, os deuterotremados, ou também chamados de deutérios, monotérios. E aí, por exemplo, tu vai ter o koala, tu vai ter o canguru, que são todos mamíferos, que aí tem uma outra forma de reprodução. Então, nos mamíferos... Golfinho é mamífero também? Sim. Golfinho? Sim. Todos mamam. Todos mamam e tem mama. Ok? Então, assim, ó, o que acontece? E aí tu vai ter uns que põem ovos, outros que têm uma espécie de um aborto e tem uma bolsa, que é o marsúpio, né? Que são os marsupiais, tá? Os marsupiais que vão colocar aqueles filhotes dentro lá para terminar o desenvolvimento embrionário, e tem nós, olha só, dentro do mesmo grupo. Só que aquela coisa, né? Como esses animais são muito isolados, onde é que nós encontramos esses dois grupos? Vocês já perceberam isso? Hein? Ecdinas, vamos lá. Ecdinas, cangurus, né? E a maioria dos marsupiais. Mas nós temos aqui marsupiais tipo... Oi? Onde a gente encontra isso, esses animais? Aonde a gente encontra esses animais? Na Austrália. Beleza? Em pedaço da Ásia, né? Os pandas, por exemplo, na China. Estão vendo que são locais extremos, totalmente isolados? Então, eles ficaram entrecruzando entre eles, e não tiveram o quê? Uma diversidade. Eles permaneceram, vamos dizer assim, mais ancestral, menos derivados.
A gente tem mania de dizer assim, ó, mais evoluído, menos evoluído, tá? Mas se a gente fosse menos derivado, quer dizer menos evoluído, tá? Então, por quê? Porque eles não modificaram muito ao longo do tempo, até porque eles estão isolados numa ilha, por exemplo, pensando na Austrália. Entende? Mas aí tu vai me perguntar, pô, Elton, mas aqui a gente tem o zurrilho, a gente tem um gambá lá no hemisfério norte, que também são marsupiais. São, ó, estão vendo a diversidade, como é que aconteceu? Essa modificação, essa evolução, essa transformação que eles tiveram, se modificaram. Ah, e isso é o que acontece no aspecto evolutivo. Tá vendo como isso aqui tem muito a ver com evolução? Ah, tem muito a ver com o que a gente viu lá na meiose, da reprodução sexuada. Ah, por quê? Porque aí eu tenho variabilidade genética, tem produção de células gaméticas masculinas, células gaméticas femininas, que vão ter o quê? Troca entre materiais genéticos, e isso vai gerar essa diversidade que nós temos. E aí aquela história, né, que todo mundo atribui a Darwin, né? Assim, o mais apto sobrevive. Na verdade, não é o mais apto sobrevive, é aquele que tem características favoráveis. E aí ele se reproduz mais. Ponto. Só isso. Tá? Bom, aqui, ó, batizar as espécies com nomes científicos, ok? Então, isso é obrigatório. Se tu descobrir uma nova espécie, tá? Então, é obrigatório dar uma nomenclatura para ele. E essa nomenclatura ela tem que ser, depois eu acho que vai aparecer ali, né? Tem que ser latinizada, já vou adiantando. Por que latim, né? Porque do latim é uma língua chamada de língua morta, então ela não sofre modificações, não tem, vamos dizer assim, nenhuma grande população que fala, né, ou que tem língua oficial com latim, com exceção do Vaticano, né? O Vaticano, a língua oficial é o latim. Mas mesmo assim né, vocês sabem, né, o Vaticano fica dentro dali de Roma, então é só por causa da Igreja Católica. Bom, então ele não pode ser modificado. Se ele não pode ser modificado, então a gente utiliza uma determinada língua para isso, tá? Que nesse caso é o latim. E aí depois vai ter outras regrinhas, né? Como é que se escreve o gênero, como é que se usa a espécie. Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá? E olha só, entender os processos responsáveis pela diversidade biológica. Tá vendo? Então, essas são atribuições. Então, assim, ó, por que ele é assim e não é assado? Por que ele tem um bico curvo e não é um bico reto? Entende? O bico curvo, de repente, porque esse animal come carne. O bico reto é porque ele come fruto. Só um exemplo, assim. Por que esse aqui se alimenta, é carnívoro, o outro é herbívoro? Porque o herbívoro tem dente e não tem canino. O carnívoro porque tem canino. Entende? Tá vendo que eu estou indo sempre na anatomia, estou indo sempre na estrutura do ser vivo para conseguir te explicar o que seria isso aqui. Por que um é mais colorido, o outro é menos colorido? Atração, pensando nos pássaros, tá? Tipo, atração, tu pode ver que as fêmeas são menos pigmentadas. Os machos são muito mais pigmentados. Um pássaro que eu sempre utilizo como exemplo é o periquito. As pessoas até criam, né, em casa. A gente tem vários periquitos em casa. E aí, por exemplo, se tu vê aqueles azul com verde, com amarelo, coisa mais linda, aqueles bichinhos, já sabe que é macho. Aí tu vê mais um amarelinho, mais sem graça, assim, não sei o quê. Aquela ali é a fêmea. Porque a fêmea não precisa como é que eu vou explicar isso? Ela não precisa desgastar energia com isso. Porque é ela que escolhe o par. A fêmea sempre, no mundo animal, a fêmea que escolhe o par. Com exceção, obviamente, de alguns felinos, né, que eles criam grupos onde um macho dominante acaba, né, tendo filhotes com todas as fêmeas do grupo. No caso, os leões, um exemplo clássico. As onças já não são assim, pensando aqui no Brasil, elas não mandam em grupo, tá? Elas são muito individuais, então elas só se encontram pelo faro para reprodução, tá? Então são coisas assim desse tipo. Bom, então, um breve histórico que a gente tem aqui, como eu tinha falado para vocês, né? Aristóteles, então, o que ele tem, né? Então ele tem, a primeira divisão de seres vivos, aquáticos, terrestres e aéreos, tá? Tipo de critério adotado, um hábito que eles viviam. Ele também fez outra, né, que é a mais, vamos dizer assim, que é a mais comum que a gente utiliza, né, que é aqueles que faziam fotossíntese, daqueles que não faziam fotossíntese, tá? Então, ele simples, Elton, mas isso aí é muito simples, realmente é muito simples, mas pensa na época, né? Olha ali, 4 a.C., ok? Então, assim, é uma questão que servia para a época. Então, são animais aquáticos, animais
né, terrestres e animal que vive aéreo, né? Aéreo parece que eles nunca chegam no solo ou nunca pousam, né? Eu fico pensando, mas tá bem, tá? Mas hoje a gente ri, porque hoje a gente tem, né, a evolução, nós fizemos vários estudos, isso aí evoluiu, etc, etc, tá? Bom, depois, olha quanta gente, né, que vocês estudam aí na filosofia, sociologia, e esse aparece, né? Pior de tudo é isso, esse aí aparece no Enem, né? Então, Santo Agostinho, olha só, aí nós temos 8 depois de Cristo, ou seja, 8 anos, 4 depois de Cristo, ou seja, 8 anos depois. Olha o que ele fez. Divisão dos seres vivos em úteis, nocivos e indiferentes. Tá? Eu vou dividir meus alunos assim. Úteis, nocivos e indiferentes. Tá? Então, olha lá, critério utilizado, utilidade à humanidade. Então, ó, vaca, útil. Okay? Da carne, da leite, etc. Cascavel, nocivo. Tá? Bicho de preguiça, coitado. Ok? Indiferente. Ah, indiferente. Mas o que acontece? Óbvio que ele tem importância biológica dele na determinada região dele, ponto. Ah, ele é alimento para outros animais, ok? Ele faz lá a distribuição lá, né? Quando ele está nas árvores, né? Ele dispersa ali o que ele tem que dispersar da árvore, quando ele sacode, quando ele quebra um galho, entende? Então, também tem importância biológica. Né? É que assim, ó, parece, não sei se vocês concordam comigo, mas às vezes parece bem difícil da gente enxergar a importância de todos os seres vivos. Tá? Todos têm importância. O mosquito tem importância. A mosca, aquela de casa, tem importância. Tá? Tipo, por quê? Porque em algum local vai ter o quê? Um sapo que vai se alimentar daquela mosca. E se ele não se alimentar, aquele sapo morre. E se aquele sapo morre, morre a cobra que se alimenta dele. Entende? E morre... Ué, Fala. qual é o nome disso? Não é teia de não sei o quê? Qual é o nome disso? As cadeias alimentares ou teias alimentares, é isso aí. Entendeu? Então, é isso aí, é bem por aí. Tá? Ô, Elton, outra coisa que eu ia falar. Fala. Travou. Elton, Outra ô coisa. Lara, deixa eu te fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Tem uma palavra Por que tem uma... Ô, Elton, por que tem uma amiga minha que come esponja? Tipo assim, é bom pro intestino? Tipo, ela come esponja de lavar louça. Ela disse que estava grávida e deu desejo de comer esponja. Ela foi comprar esponja e comeu. Sabe o que significa o amarelinho aqui em Rio Grande ou não? Sabe não? Pode ser, pode mandar lá para lá ali, hospital psiquiátrico ali na Portugal ali, sabe, né? É por aí o negócio. Não, é que assim, ó, vamos lá. Antes, Lara, só deixa eu responder para a Nalanda, que é uma pergunta top. Aí o que acontece das amigas? Sempre as amigas, vocês já perceberam que é sempre as amigas dela, nunca é ela, né? Tá bem. Olha aqui, ó. Claro, tu acha que eu vou ser louca para comer esponja? Olha, não tô nesse nível de doideira. Se quiser comer tampinha de refrigerante, aí eu vou dar risada. Ai, tá louco. Puta, olha aqui, ó. O que acontece? As mulheres, quando estão grávidas, realmente elas desenvolvem alguns desejos, assim, meio loucos. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que gostava de comer sorvete de morango com ketchup. Ok? Aí todos dizem, bah, misturinha, né? Tipo, cara, cada um tem um. Tem uns que são lá, sei lá, nunca comeram bife de fígado. Aí depois se apaixonam por bife de fígado. Outro, sei lá, canja. Aí tu vai dizer, mas isso aí não é muito louco. Tem gente que, por exemplo, eu já vi histórias, já apareceu também em cursinho, né, das pessoas me dizem assim, a guria gostava de mastigar parafuso. A mulher, né, no caso, parafuso. Aí eu vou dizer o que para a pessoa? Tá? Entende? Por que isso acontece? Que eu acho que é a resposta que tu está esperando. Ninguém sabe. Entende? Ninguém sabe. Como existe uma... Assim, ó, não é que ninguém sabe. Assim, qual é a explicação mais plausível? Vocês, mulheres, até na TPM, a gente até conversou sobre isso. Vocês têm uma modificação não, uma alteração, né? Essa acho que é a palavra correta. Uma alteração hormonal muito grande. Então, óbvio que isso pode te dar, por exemplo, mais desejo de umas coisas assim, meio loucas, ou às vezes nada. Inclusive na libido sexual, altere muito a gravidez. Eu já ouvi gente dizer que fica completamente tarada
e gente dizer que não tem afinidade nenhuma por sexo. E às vezes até perde na sequência. Entende? Porque altera muito o corpo. Altera o cérebro. Aí que tá. Eu acho que é a grande situação que as pessoas não conseguem enxergar da TPM, óbvio, e da gravidez. Ela altera o cérebro feminino. O funcionamento, tá? Não a forma. Ela altera o funcionamento. Isso é muito sério. Entende? Porque aí, assim, ó, de repente, a mulher passa, às vezes, não se vê mais como mulher e como mãe. Então, parece que as outras coisas, até por uma questão de imposição machista da sociedade, parece que perdem um sentido. Entende? Por exemplo, ter uma relação sexual. Ter uma relação sexual. Entende? Então, tipo, a mulher parece que perde a vontade. Outras, não. E por que isso funciona diferente de uma pessoa para pessoa? Porque justamente nós temos essa variabilidade muito grande entre os seres humanos, e isso vai atuar de uma forma diferente. Por exemplo, a gente até conversou isso na fisiologia. Se eu utilizar um determinado tipo de medicação, ele vai funcionar diferente para as pessoas, entende? Para mim, ele pode dar uma reação adversa. Vamos pensar até nas vacinas. É todo mundo que teve reação adversa? Não. Eu tomei essa aí que todo mundo gosta de falar, da AstraZeneca, nesse não tive problema nenhum. Entende? Então, quer dizer, outras pessoas tomaram, passaram 3-4 dias de 3-4 dias de cama. Então, aí não tem o que fazer. Tem que explicar. Fala, Lara. Não, eu ia falar uma coisa ridícula, mas ali aquela vaca tá com um mapa mundi desenhado, né? Eu não sou louca da cabeça. Quem tá com mapa mundi? Vaca ali, vai me dizer que não tem um mapa mundi desenhado ali naquela vaca. Olha ali, o Brasil tá bem na tetinha dela, tipo assim, tem a ponta da tetinha em cima tá o Brasil. Cara, não tinha me ligado. Não tinha me ligado mesmo. Olha só, que loucura. Tô ligada nos bagulho, né? Tu acha que o quê? Que eu não presto atenção nas coisas? Eu não tinha me ligado. Tá tranquilo aqui? Tranquilo, então? Depois, ó, na sequência. Aqui. Carvão Linné, né? Ou Linneu, tá? Como vocês quiserem. Considerado o pai da classificação, esse sim, né? Considerado o pai da classificação natural de seres vivos, esse é importante, porque a partir desse vai gerar o que a gente tem hoje, o que o Enem aborda, tá? E elaborou uma metodologia, olha que palavra importante aí, olha aqui, ó, podendo misturar uma questão até com um método científico, uma metodologia que permite agrupar os seres vivos de acordo com as semelhanças anatômicas. Percebe? Então, aqui tem uma semelhança anatômica, física, forma, tá? Morfológica, são todos sinônimos, tá? Morfológica. Então, olha o que ele fez. O que ele estabeleceu? Ele estabeleceu 7 níveis, tá? Aqui eu coloquei, ó, organizou a espécie em táxons, ou grupos, que a gente pode chamar de 7 níveis, ok? Então, do maior ao menor, ok? Então, nós temos o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e tchan. Chegamos na espécie, tá? Então, tá vendo? Ó? O que é um reino? É o conjunto de filhos semelhantes. O que é um filo? Conjunto de classes semelhantes. E assim a gente vem. Aí, quando a gente chega na espécie, a espécie, obviamente, é aquele carinha que tu quer identificar, aquele carinha que tu achou lá no meio do mato e tu quer dar um nome científico para ele. Então, óbvio que esse, né, vai ser importante. Então, ó, conjunto de indivíduos que compartilham estruturas típicas ausentes em outras espécies. Tá vendo? Então, ausente em outras espécies. Se eles compartilham, aquilo não pode ser definido como deles. Tá vendo? Então, a espécie humana, a gente tem características muito específicas, né? Então, por exemplo, assim, ó, Homo sapiens, né? O homem que sabe. Então, por quê? Porque a gente pensa. Nem todo mundo, mas tudo bem. Porque a gente pensa, ok? Então, assim, ó, quem é outro animal que pensa? Tá, eu sei que isso dá pano para manga, tá? Sei que dá pano. O cachorro. Eu não sei o quê. Animais inteligentes, né? Tem até livros sobre isso. Mas, assim, ó, de uma forma geral, o que se aceita por causa do desenvolvimento cerebral e das junções cerebrais, o único que se aceita até hoje é os humanos. E mesmo assim, olha só, quem é que julga isso? São os humanos, né?
que são os animais que sabem. Então, assim, ó, tem muita dificuldade no mundo biológico tu aceitar que o outro animal também sabe. Tá? E aí eu entro no que eu falei para vocês lá no início do ano, o método Skinner, o método skinneriano, ou behaviorismo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer aquela forma de acerto e erro. Então, vamos lá, Duda. Acertasse 10 questões do simulado, tua nota é 10. Acertasse 15, tua nota é 15. Entendeu? Aí errasse. Lembra quando vocês... Todo mundo passou por isso, provavelmente até em colégio particular ou não. Errasse os exercícios da prova. Tem que refazer os que tu errou. Nunca fizeram isso com vocês? Já, né? Por que tu tem que refazer os que tu errou? Vamos lá? Método skinneriano. Aprende com os erros. Isso aí, acerto e erro. Tá? Tipo assim, fizesse olha a palavra, é bem velho. Uma malcriação para o teu pai, para tua mãe, para o teu vizinho, teu irmão, ficasse de castigo. Para que te colocam de castigo? Para que tu não faça mais. Tu entende? É um método de aprendizagem e erro. Então, por exemplo, se eu faço lá 800 exercícios, vamos lá, apostila de vocês lá, 800 exercícios, ok? Não tem mais, né? Você sabe. Aí, o que acontece? Tu vai, faz, repete, até tu não errar mais. Tá? Por que a matemática precisa muito disso? Por que a matemática precisa muito disso? Mais até que a biologia, mais que a história, mais que a geografia. Não estou dizendo que as outras não precisem. Mas por que a matemática, a física é da parte de cálculo, né? Precisa muito disso. Porque se tu não repetir cálculos, tu não aprende. Só teoria de matemática tu consegue acertar uma questão de matemática? Por que os livros de matemática... Olha só, por que os livros de matemática, quando vem lá com... Exemplo, o cara lá te deu funções, ok? Aí o cara lá, função de primeiro grau, função de segundo grau, ok? Aí o que acontece? Tem lá a função quadrática. Aí tem lá, a função te explica o que é a função quadrática e embaixo vem assim, 2, 3 exemplos, não vem? Os exercícios resolvidos. Sim ou não? Na minha época vinha, balança. Vem, não vem? Por quê? Porque é para te demonstrar como é que tu desenvolve aquilo. O raciocínio daquilo. Só que o raciocínio daquilo é o quê, Lara? Exato, né? Exato, teoricamente, olha a palavra, exato. Teoricamente, tu não pode fazer de uma outra forma. Só pode fazer daquela forma. Ou estou errado? Se tu pensar, por exemplo, a sociologia, e o cara te der assim, né? Sociologia não, pela filosofia, tá? Pegar a filosofia, olha só, humanas, tá? O cara te der uma palavra assim, ó, buraco. O que vem na tua cabeça, Duda? Buraco. O que vem na tua cabeça? Buraco. Tipo... Um buraco. Na roupa? Sei lá, tipo um cachorro, um buraco no chão, um negócio preto, sei lá. Beleza. Na tua cabeça, Lara, o que vem na tua cabeça? Também um buraco na rua? Aí tu tá vendo? Poderia ser um buraco negro? Pensando em astronomia, poderia ser um buraco na roupa costurada? Poderia ser um buraco existencial, olha só. Isso é filosofia, tu entende? Tu pegar uma palavra tipo assim, ó, que nem buraco e, né, pensar no todo. Não é nem pensar, né? Dá uma viajada, né? Vamos concordar. A filosofia é isso, é pensar sobre o pensar. Tu entende? Numa simples palavra, tu ter várias visões. A matemática te dá essa possibilidade? Olha a palavra, teoricamente, não. Tanto é que o cara lá te dá lá no livro de matemática o desenvolvimento, não é? Que normalmente começa assim e vem afunilando até chegar no resultadinho, não é assim? Pega uma conta desse tamanho nas funções lá e vai indo, vai cortando, passa para lá, passa dividindo, volta, multiplica e vem, não sei o quê, e aí tu chega lá no resultadinho lá, às vezes. Então, tá vendo onde eu quero chegar? Então, eu quero chegar justamente nisso, que vocês entendam que esse processo, ele se dá através disso aqui também, ó. Nós temos o macro, que é o reino, até tu chegar onde? No filo, na espécie. E a espécie é única. Ela vai ter características somente dela. E não tem como ter outro.
com características delas. Por isso, ó, estruturas típicas ausentes em outras espécies. É como se for, eu costumo dizer assim, ó, é como se fosse a digital da espécie. Tá? É a digital da espécie, é o nome científico dele. Bom, olha aqui então, ó. Então, utiliza-se também, alguns casos, né? Ó, os prefixos super e sub. Tá? Para indicar o quê? Ó? Indicar agrupamentos e taxos semelhantes. Tá? Aí, Elton, mas isso aqui tu não falou, ó. Vida, domínio, reino. O domínio a gente vai conversar lá, acho que nos últimos slides. Tá? Então, deixa quieto aqui. Que aí já é a nova classificação, que é a que o Enem adota hoje. Tá? O Enem adota hoje. Então, mas não muda nada. Isso, quer dizer, muda um pouquinho, tá? Muda um pouquinho. Mas, de resto, continua a mesma classificação. Só quero te chamar a atenção, então, aqui, ó. Superordem, tá? Super, então, está acima. Ok? Então, ficaria ali, ó, entre o quê? Ó, entre semelhantes dentro de uma classe. Conjunto de ordens semelhantes. Então, ficaria aqui, ó. Entre classe, né? Aqui, ó, conjunto de ordens muito semelhantes dentro de uma classe, tá? Superclasse, olha lá, conjunto de classes muito semelhantes dentro de um filo. Se é superclasse, tá aqui, ó, entre o filo e a classe. Se é superordem, fica aqui, ó, entre a ordem, acima da ordem e abaixo de classe. Subgênero, ó, sub, abaixo. Ok? Então, fica aqui, ó, entre gênero e espécie. Tá? E subespécie fica abaixo de espécie. Aí a gente só vai ter essas situações quando a gente tiver uma classificação, né, que a gente chama de trinomial. Normalmente, nós temos a classificação binomial. Bom, então vamos lá. Regra... Ué, Elton, Fala. ué, dá para voltar ali rapidinho? Claro. Ali que tu falou da subespécie, por exemplo, não vou dizer que é raro, mas seria tipo mais raro que uma espécie de algum bicho, tipo a subespécie de alguma coisa. É uma coisa sim. mais rara. Sim, é. Porque aí, por exemplo, assim, ó, vou te dar um exemplo de uma perereca. Ela tem um nome lá, não me lembro, é um nome bem complexo, assim, aí diz alba. Então, assim, ó, tem alba, que é a espécie, e alba, que é a subespécie. Alba quer dizer branca, incolor, tá? Na biologia, ok? Então, quer dizer que ela é branca, ou seja, ela é toda branca. Ok? Toda branca. Aí tem uma que é alba... Eritra, eu acho que é eritra que é vermelho. A alberitra, que ela é branca e vermelha. Entendeu? Ela é muito igual, só que aí tem esse detalhezinho que ela aparece fios pigmentados de vermelha também. Então, é uma perequinha bem pequenininha, assim. Então, isso vai fazer a diferença. Mas, Elton, são a mesma espécie, sim? Sei lá, vermiculita alba. Essa seria a espécie. Aí, vermiculita alba é aquela que é toda branquinha. A vermiculita alba, né, eritra, é a que é com branca com vermelho. Elton, elas podem reproduzir? Sim. Tá? Isso também tem uma questão da espécie, né? Porque se elas são semelhantes, elas podem gerar descendentes férteis, tá? Isso, cara, utiliza muito isso, sabe aonde? Para insetos, tá? Até tem animais de grande porte, por exemplo, tem lagartos, tem perereca, tem anfíbios, né, no caso, mas se utiliza muito isso para insetos. Insetos que a gente vai ter... insetos, assim, eu como trabalhei com inseto e com fungo na faculdade, é bem complexo, porque assim, detalhezinhos. Vou te dar um exemplo assim, sabe o que modificava, por exemplo, uma mosca da outra? Tu olhava assim no microscópio não, na lupa, a gente botava na lupa, aí a gente abre a mosca, né? A gente abre ela todinha com as asas, a gente vê o desenho das asas, tá? O desenho das asas do lado direito igual do lado esquerdo, ok? A gente anotava, aí tinha uma chave de identificação. Aí o que acontece? E a gente até espetava ela assim nos alfinetezinhos, que aí ela ficava bonitinha, né? Com as patinhas abertinhas e tal. Que é pra gente analisar justamente isso. Aí sabe o que muda de uma espécie para outra? O número de pelos que elas têm nas patas. Tem mosquinha que vai ter 3 pelinhos em cada pata. Então tem 3, 6, né? 6, 12, 18, porque, né, insetos são 6 patas ou 3 patas. Então o que acontece? Ela tinha 18 pelinhos nas patinhas, ok? E aí, por exemplo, tinha uma outra espécie, tá? Que ela tinha só 2.
Tinha espécie que era tudo igual, tudo que eu te falei, desenho de asa, formato de asa, corpo, né? Cabeça, tórax, abdômen, tudo igualzinho, ok? E modificava só, por exemplo, não tinha pelo nas patas. Então, só aí eu estou te falando de 3 espécies diferentes. Elton pertence ao mesmo gênero? Sim, mesmo gênero, mas pertencem a espécies diferentes. Ah, e se tu colocasse elas lá no mesmo viveiro, porque isso também se faz viveiro de mosca, tá? Só para vocês terem ideia. Ah, tu cria mosca em laboratório, ok? E aí tu dá a alimentação que elas precisam, etc. Aí o que acontece? Elas não reproduziam entre elas. Ou seja, era tudo que a gente precisava para saber que realmente elas não são da mesma espécie. Porque para ser da mesma espécie, elas precisam reproduzir. Tá? Aqui então, ó, as regras, tá? Alguma coisa eu já falei, então, ó, nomes utilizados são em latim, tranquilo? Tá? Homo sapiens, Drosophila melanogaster, Canis lupus, Canis familiares, Clostridium botulinus, Clostridium tetani, tá? Então, ó, ou numa versão latinizada, ok? A palavra ou palavras que se pretende utilizar, tá? Então, por exemplo, eu descobri uma espécie, e aí eu quero botar o meu nome. Elton Costus. Elton Costum, sei lá, como é que vai ficar? Tá? A espécie Costum, Elton Costum, vai ficar lá com aquela espécie, sei lá, de uma planta que eu descobri ali aqui no trevo. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar descrever ela, mostrar ela, quantos ovos ela tem para se reproduzir, como é, que tempo é, que não sei o quê. Toda a parte anatômica, sistemática, como ela é organizada para dizer, nunca foi identificada. E aí eu posso dar o nome científico que eu quiser. Por exemplo, posso dar São Paulo de Rio Grande. Entendeu? Sei lá, rubros verdes. Né? Então, poderia dar. Por quê? Porque fui eu que descobri. Tem gente que já utilizou o nome de Maradona, já utilizou o nome dos Beatles. Tem até uma abelha, tem o nome de um dos Beatles lá, que eu só não lembro qual é. Tá? Então, para te ver, agora vai aparecer um aí que tu vai ver. Quer ver? Então, nomenclatura de espécie, a gente chama de binomial, porque ela tem, vamos dizer assim, nome e sobrenome. O primeiro nome, ok? Se refere sempre ao gênero. Olha aqui, porque o gênero vem antes. Tá vendo? O gênero vem antes da espécie. Então, a primeira palavrinha se refere ao gênero. E olha só, se refere ao gênero e a primeira letra é sempre maiúscula. Tá vendo? Sempre maiúscula. Tá? Segunda letra refere-se ao nome científico, né? O nome específico. Também, olha só, também chamado de... Querem anotar aí? Porque isso aparece no vestibular, tá? Na URGS vem sempre assim. Então, olha só, Homo sapiens. Homo é o gênero, ok? Homo é o gênero. Sapiens é a espécie, tá vendo? O gênero tem a primeira letra sempre maiúscula. Olha aqui, Canis, Felis, Zea, tá? Então, o gênero tem sempre a primeira letra maiúscula. Aí depois, tudo minúscula. Depois do gênero é tudo minúscula. Canis familiares, Felis catus, né? Zea mais, Homo sapiens, tá? Agora, aqui, a espécie, ela também pode ser chamada de epíteto, anota aí, epíteto específico. Ok? Epíteto específico. Tá? Que é o que normalmente vem, tá? É o que normalmente vem em vestibulares. Tá? No Enem já veio, só que eles trouxeram, né, espécie, aí abriram assim, epíteto específico. Aí depois aparecia no meio do texto epíteto específico, tá? Então, olha só. Fala. Eu fiquei com uma dúvida ali de trás. Manda. Me diz uma coisa, existe uma subespécie da nossa espécie? Não. Porque, tipo... Tá, já sei que vai perguntar o Homo sapiens sapiens. Tá? Isso é uma versão que se dá mais sociológica, tá? A nossa espécie é Homo sapiens, ponto. Biologicamente falando, tá? Aí, vamos dizer assim, a visão mais sociológica, mais antropocêntrica, adoro essas palavras bonitas, a antropocêntrica, onde nós somos o centro de tudo, eles falam o Homo sapiens sapiens, tá?
Por quê? Porque querem dizer assim, o homem que sabe que sabe. Entende? O homem que sabe que ele pensa, o homem que sabe que não sei o quê. Mas isso é uma questão da filosofia. Ah, por que da filosofia? Porque a filosofia não é o pensar sobre o pensar. Então, se tu pensa sobre o que tu pensa, é porque tu pensa. É meio louco, assim, mas é mais para a área da filosofia. Agora, pensando biologicamente, a gente utiliza sapiens. Ah, somente sapiens. Por quê? Porque não existiu outro Homo sapiens. Entende? Não tem uma outra versão de Homo sapiens. Existem outros tipos, aí sim, de hominídeos. Bom, aí tu vai me dizer assim, ó, o que é hominídeo? Gêneros Homo. Homo neanderthalis, já existiu, não existe mais. Homo erectus, já existiu, não existe mais. Homo robustus, já existiu, não existe mais. Tá vendo? Existiram outras espécies dentro do nosso gênero, que foram extintas. E é delas que nós nos originamos. Entende? Então, aquela história que a gente veio do macaco não tem nada a ver. Tá? E aí, aquele homo que desenvolveu o cérebro, principalmente o telencéfalo, que é onde vamos dizer, entre aspas, assim, onde a gente tem a inteligência, a gente passou a ter mais ramificações nessa região, foi nós. Os outros não tinham tantas ramificações nessas regiões. Por isso, eram classificados como Homo erectus, Homo habilis, né? Homo robustus e assim por diante. Entendeu? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu pensei nisso, mas eu também pensei em outra coisa. É que ali na subespécie fala sobre, tipo assim, subdivisão da espécie, raça. E aí eu pensei, tipo, seres humanos tem várias raças. De novo, isso é um outro conceito bem complexo na biologia, tá? E, sei lá, vai que cai uma questão assim, tipo, falando Não sobre vai. raça. Não vai. Não vai, porque na biologia não vai, tá? Eu não vou chegar aí. Ainda tu vai encontrar a raça de cão, tá? Vamos pegar a raça de cão. Tu tem o quê? Todos eles são a mesma espécie. Tu entende? Todos os cães, todos, São Bernardo, Golden, Shih Tzu, Pinscher, vira-lata, todos eles são cães familiares. Aqui, ó. Entendeu? Só que aí o que acontece? Claro, a gente não vai ter como colocar em cruza um Pinscher com São Bernardo, por uma questão, né, estrutural. Mas, por exemplo, assim, ó, um São Bernardo com, sei lá, um pastor alemão, teria essa possibilidade, que são dois animais de, né, um pouquinho, um cão, vamos dizer assim, de grande porte. Eles gerariam descendentes férteis. Misturados, mas gerariam, ponto. Então, se geram descendentes férteis, a mesma espécie. O que nós, veja bem, aí olha só, não tem nada a ver, tá? Nós humanos fazemos. Vamos dividir em raça. Porque o Golden, ele tem mais semelhança com o Golden. O Shih Tzu tem mais semelhança com o Shih Tzu. O Pinscher com não sei o quê, o Poodle com... Entende? Então, a gente divide, diz que aquele grupo, por apresentar aquelas características, né, ele é um Poodle. Aquele, por apresentar um pelo maior, é um Golden. Aquele com pelo mais ralinho é o outro, aquele que parece o Golden. Então, tá vendo? Então, assim, ó, a gente tem vários tipos de Bulldog. Bulldog francês, Bulldog não sei o quê, Bulldog isso. Entende? Por quê? São variações muito próximas. E aí nós, humanos, não assim, ó, a raça Nelore, uma vaca, né? A raça não sei o quê, Wagyu, a raça isso, a raça aquilo. Então, para quê? Para facilitar a nossa classificação. De novo, porque a gente está analisando exclusivamente o quê? A questão estrutural. A pelagem, a cor da pelagem. Ô, Elton, esses dias eu te enviei uma questão, eu não sei se era do teu simulado ou se era lá do Fleming. Tinha um negócio que falava sobre, tipo assim, tinha várias raças de uma ave. Tá, e daí significa que é da mesma subespécie. Da mesma espécie, tipo. Aves da mesma. Tipo assim, dizia lá em cima, aves. E aí dizia depois ali, tipo, arara, não sei o quê, e aí tinha outra arara, aí depois pulava para uma aranha, uma coisa assim, tipo assim, bem louca. Ó, vamos lá. Aí é a mesma espécie. Tá, vamos lá, calma. Aí é que entra, ó. Arara tal, arara tal. Tá vendo? Aí tem duas araras. Ok? A arara colorida e a arara preta. Tá? Eu tenho que ver o nome da espécie. Aí tu pode ter duas espécies. Entende? Porque não sei se é a mesma arara. Me manda de novo se tu te lembrar. Eu não me lembro dessa questão. Tá? Agora, assim, ó, tu tem duas espécies. Entende?
Ah, Elton, mas as duas têm o mesmo nome científico. Ah, se elas têm o mesmo nome científico, então elas são a mesma espécie. Embora uma seja colorida e uma preta. Tá vendo que a gente está lidando aí com nome popular? Ah, é a arara. Parece que tudo. Arara azul, arara aribóia, arara não sei o quê, arara... Entende? Tem vários tipos de arara. Agora, se a gente cruzar elas, a arara azul, né, que está totalmente ameaçada de extinção aqui no Brasil, tá? A arara azul, por exemplo, ela só cruza com a arara azul. Mas aí tu vai me perguntar, tá, Elton, mas não pode ter uma outra espécie que também é azul de arara? Não só pode, como tem. Mas aí tu olha assim, é uma arara azul. Sim, é uma azul. Tá vendo? Isso é nome popular. É como eu costumo dizer para os alunos, às vezes, quando, né? Você parece papo de boteco. Entende? Porque, tipo assim, arara azul. Tá, cachorro branco. E aí? Cachorro branco pode ser um poodle, pode ser um São Bernardo, pode ser um pastor daqueles, pode ser um não sei o quê. Entende? Um cachorro preto. Pode ser um Rottweiler, pode ser um Doberman, pode ser um Golden. Golden não. Mas tipo, sabe? Pode ser qualquer um. Então, assim, ó, aí a gente tem que analisar justamente isso aqui, ó. A nomenclatura. E aí entra a terceira característica. Olha como é que deve ser escrito. Em itálico e ou sublinhado. Entenderam? Eu, por exemplo, se eu fosse escrever no quadro para vocês, eu não vou conseguir escrever em itálico. Concordam comigo? Se eu estivesse dando aula no quadro aqui, como é que eu obrigatoriamente teria que escrever um nome científico sublinhado? Eu coloco a primeira letra maiúscula, homo, o H, né? H maiúsculo, e aí todas as outras letras minúsculas. Olha só. E aí eu faria sublinhado. Agora, se eu vou na tua prova, lá no Enem, como já caiu, para perguntar qual era a nomenclatura correta, olha só, os caras perguntaram isso aqui, como é que estava escrito, como é que era a escrita correta de um nome científico. No Enem, tá? Questão, se não me engano, lá antiguinha, no 2011, 2010. E aí tu tinha que procurar aquela que está em negrito nada, desculpa. A que está em itálico, que é a correta. E desde que, olha aqui, ó, primeira letra maiúscula, todas as outras minúsculas. Essas são as regras. Não tem outra forma. Ou é assim em itálico, ou é sublinhada. Tá? O mais comum de provas é vir em itálico. Tá? Tanto é que se destaca, às vezes. Tá? Se destaca... Elton, tá? Tipo assim, se vier, tipo, a nomenclatura normal, tipo, nosso jeito brasileiro ser em itálico tá errado. Tem que ser sempre a alternativa que tá em itálico ou sublinhado. Na tua prova, sim. Isso aí. Na tua prova tem que vir ou em itálico sublinhado. Elton, se vier as duas, não tem como vir porque as duas estão corretas. Olha aqui, ó. Deve ser escrito em itálico e ou é uma possibilidade, sublinhado. Então, quer dizer que esse nome científico ele pode vir só em itálico, ok? Ou ele pode vir em itálico sublinhado. Aí tu vai me perguntar, que eu sei que vocês dizem assim, tá, e se vier em itálico e se vier na letra A, tá lá, Homo sapiens em itálico. Na letra B, tá Homo sapiens em itálico e sublinhado. Tá, as duas estão corretas, aí vão ter que anular essa questão porque tem duas respostas, entende? Toma cuidado. É em itálico e sublinhado, ou só em itálico. Aí, às vezes, vem o quê? Eles vêm na letra normal, sem estar em itálico e sublinhado. Aí tu lembra que o Elton escrevia assim no quadro, o Elton te deu o exemplo, que quando ele te dava aula lá de biologia, lá no colégio, no cursinho, ele escrevia a letra normal, porque ele não tem como fazer itálico no quadro, é uma coisa óbvia, e aí vai acontecer o quê? Aí tu lembra, não, essa aqui tá correta, e aí tu erra. Porque aí vem ela não estando em itálico e somente sublinhada. Tranquilo? Sim, essa parte? Então, peraí, me confundi. Tem que estar sempre em itálico. Sempre. Tá. Aí ela pode vir sublinhada ou não, ponto. Isso aí. Tá? Então, ó, Homo sapiens, então, homo, né? Gênero, sapiens, epíteto específico ou espécie, tá? Cachorro, tu não precisa gravar esses nomes, né? Por favor, não vai gravar isso aí, só para a gente entender. Canis, né? Então, aqui, ó, canis. Elton, o mesmo gênero pode ter mais de uma espécie? Sim, te falei aqui, ó, Homo sapiens, Homo neanderthalis, Homo robustus, Homo erectus. Mas não existem mais. Tá bem, então vamos para esse aqui, ó. Canis familiares é o cachorro, tá? Canis lupus é o lobo. Tá vendo? Canis lupus tem o mesmo gênero, mas tem a espécie diferente. Isso que tu tem que tomar cuidado, viu, Nalanda? Negócio das araras.
Então, poderia ser lá canis familiares e canis lupus. Aí são duas espécies diferentes, tá? Felix catus, que é o gato, né? E aqui, ó, aquele exemplo que eu falei para vocês, que os caras gostam de dar o nome deles. Zé a Mais, um brasileiro, para variar, que descobriu o milho, identificou e botou o nome dele, José Maia. Tá? Famoso pesquisador, agrônomo, ok? Zé Mário. Ele botou Zé Amai. Porque aí, lembra, tem que ficar uma palavra que seja o quê? Cadê? Uma versão, ó, latinizada. Isso? Um dia eu ainda descubro uma espécie. Não, só não tem por que botar o nome em um milho, né? Pelo amor de Deus. Mas pensa, se o cara trabalhou com aquilo ali a vida toda dele. Tudo bem, eu já falei um milho. História para vocês. Eu tenho um colega de faculdade, né, que é professor hoje da URGS, fez pós-doutorado, doutorado, tudo na Alemanha. E ele identificou uma espécie aqui no Rio Grande do Sul, que tem o nome dele. E Gansi, inclusive, é o sobrenome. Então, não me lembro, assim, alguma coisa, tipo Myriabilis ingansi. Myriabilis é o nome do gênero, né, da família dela lá, e ele deu o sobrenome dele para a espécie. E isso aí, óbvio, olha o que ele fez. Abriu várias portas para ele. Por exemplo, que ia estudar na Alemanha. Passou lá, sei lá quantos anos. Entende? Então, são aquelas coisas. Só que aí tu tem que ser aquela coisa de pesquisador, que nem ele. Ele, por exemplo, ia para o meio do mato e se ficava no meio do mato. Identificando, até que um dia ele achou essa espécie. Tá vendo? No Rio Grande do Sul. Aí tu diz, essa espécie é o quê? Do meio do mato? Eu brinco, né? Meio do mato. Não. É no capim. Ele achou no meio do capim essa espécie. Tem uma florzinha assim, ó. Tá vendo aqui? Ó, não dá nem para ver. Pequenininha, uma florzinha bem pequenininha. Amarelinha, se não me engano. Entende? Ele identificou, desenhou, ele desenhava bem pra caramba. Porque aquela coisa, tu desenha, né? Eu não me dou para desenhar. No início. Ô, Elton, essas florzinhas vermelhinhas aqui é vendido muito no Dia dos Mortos aqui na minha rua. Umas que dão nos campos. Acabou com o pesquisador. Olha que fase. Aí tu imagina, pensando em São José do Norte, então, já que a Nalanda falou, né? Quantas espécies tem, por exemplo, na areia lá de São José do Norte? Quantas espécies, por exemplo, tem de bicho de pé, que é a cidade que mais tem bicho de pé no estado? Então, o que acontece? Né? Então, tudo... Ô, Elton, o cara desce da lancha e já desce pegando pro carrapato dos cachorros que estão ali. Uma sacolinha plástica, enrolar os pés, então tu pega bicho de pé. O que mais tem... Elton. Fala, desculpa. Fala, sério. É uma dúvida, tipo, meio parecida, meio nada a ver, tá? É que tu falou que os caras vão lá pro meio do mato, né? Tipo, pesquisadores vão pro meio do mato e ficam lá pesquisando. Esses dias eu tava fuçando na TV, né? Não tava fazendo nada. E, tipo, apareceu aqueles caras que vão lá pros banhados e ficam atrás das cobras. E aí, tipo, eles ficam procurando, filhote de jacaré. E, tipo, se não tem, quer dizer que provavelmente tem cobra ali, porque as cobras comeram os filhotes de jacaré. Tipo assim, eles faziam o que com essas cobras? Porque os caras se tiravam no meio da água para pegar as cobras, para agarrar as cobras. O que eles fazem com elas? Eles fazem estudo, levantamento de estudo de população. Olha outro conceito. Estudo de população. Entende? Vai ver quantas cobras tem naquele local. Então, tu identifica, às vezes tu coloca chip nelas. Tu coloca chips... o que elas comem, o que está dentro delas, essas coisas? Não abrem elas. Eles vão só pesar, entendeu? Vão pesar, vão ver o tamanho que ela tem, vão medir, E aí vão, em alguns casos, se é vamos dizer assim, se é grupo mesmo de pesquisa de população, eles vão colocar um chipzinho nela. Mas não é para ver onde é que ela está, entendeu? Para quando, por exemplo, se encontrarem ela daqui a, sei lá, 3 anos, ok? Ela, um animal muito maior do que eles viram. Eles vão pegar e vão passar o leitor lá e aí vai identificar. Olha só, há 3 anos atrás a gente encontrou ela aqui na esquina do Trevo. Hoje ela está lá na Barra, entendeu? Com o dobro do tamanho, entende? Isso serve muito, sabe o quê? Eu fiquei chocada porque eles se matavam para pegar as cobras. Tipo assim, eles se atiravam dos barquinhos lá e para agarrar as cobras. Eu fiquei meio chocada. Eu digo assim, vamos lá. Se pensar, por exemplo, pássaros, tá? Pássaros. Na praia, aqui no cassino, vamos aí no cassino. Então, o que acontece? Os caras colocam uma rede. Uma rede transparente, assim, de nylon, óbvio, né? E aí tu pega o tamanho da ave que tu quer. E aí eles começam a correr na direção das aves. E as aves levantam um voo. E aí ficam presas na rede. Aí eles vão lá, identificam, pesam, tiram o sangue.
né, para identificar, aí fazem a análise genética, e aí o que eles põem? Uma anilha, tá? Uma anilha que é tipo um anelzinho que fica na pata do animal. Tá? E esse anelzinho daqui, por exemplo, se aí daqui a pouco pegam ela lá no Canadá, ela entra num sistema que é mundial, okay? De quem trabalha com com algumas aves, e aí eles entram lá e aí encontraram ela lá no Canadá. Aí, pô, olha o percurso que ela fez, entende? Ou encontraram morta, sei lá, no Rio de Janeiro. Aí, pá, eles pegam lá a anilha, controlam, ó, morreu. Então, ó, 3 meses atrás ela estava lá em Rio Grande, hoje ela estava no Rio e morreu. O que se faz? Autópsia. Se faz autópsia para ver de que ela morreu. Será que ela engoliu plástico? Será que ela morreu de alguma doença? Por quê? Porque aí tu começa a identificar assim, ó, estamos perdendo mais ou estamos ganhando mais? Tipo, o número, né, de população. Bom, essa população estava ameaçada de extinção, saiu de ameaçada de extinção. Como é que a gente sabe? Fazendo análise. Porque aí tu continua identificando aqueles que tu já identificou há 1, 2, 3 anos atrás, né? E tá vendo que estão tendo novos animais. Então, isso tu vai aumentando a população. Aí tu procura os porquês que está aumentando a população. Ah, será que está havendo mais cuidado da população? Será que isso? Será que aquilo? Ou será que uma outra espécie que é competidora dela por habitat ou competidora por alimento? Isso é legal, tá? Eu acho que é me babá. Quando é que essa parte eu chego me babá. Quando fala de ecologia de populações. Porque aí tu entende? A outra espécie pode estar morrendo e ela está se ganhando o ambiente. Aí, por exemplo, nós, humanos, podemos estar interferindo nesse processo. Ah, de repente a gente está caçando, a gente está, sei lá, elas estão indo mais para próximo das casas, né? E tem gato, aí tem, né, nós tirando pedra nos bichinhos. Aí pode ser N explicações. E aí tu procura essas explicações. É por isso que nunca para, a biologia ela nunca para. Se tu entrar numa faculdade de biologia, por exemplo, até mesmo medicina, vamos pensar, medicina, né? Tipo, tu nunca vai parar, porque sempre vai ter alguma coisa para tu pesquisar, entende? Só que, infelizmente, na academia, né, que a gente fala, na universidade, nem tudo tu vai conseguir fazer. Ah, eu queria trabalhar, por exemplo, com um chimpanzé. Elton. Sou apaixonado por chimpanzé. Entende? Só que assim, aqui, aonde eu ia arranjar um chimpanzé para estudar? Não tinha. Pelotas não tem, Rio Grande não tem. Eu fiz faculdade em Pelotas. Mas tu pode trabalhar com mico. Aí fui conversar com um professor lá, o professor da veterinária, assim, não, que eu já estou cheio de estagiário. Aí tu entende? Aí não te abre portas. Aí tu vai bate em outra, porque aí tu precisa fazer os estágios. É um pouquinho diferente na medicina, tá? Porque aí tu escolhe mais ou menos a área que tu quer, tu já vai, né, pensando assim, pô, eu gosto mais de cardio, eu gosto mais de, sei lá, né, de pneumo, sei lá. E aí tu não pode escolher durante a faculdade. Nós, para nos formarmos, nós da biologia ou de outras áreas também, a gente tem que escolher uma determinada área. E outra, tu tem que pesquisar algo que aquele orientador pesquisa. Por exemplo, o meu orientador, o Zé, né, gente finíssima, o Zé, por exemplo, ele trabalhava com fungos, então não tinha outra possibilidade. Mas eu quero trabalhar com, sei lá, com fungos comestíveis, tá? Eu quero trabalhar com, sei lá, com leveduras. Ele até ia me orientar, mas eu ia ficar assim, ó, tipo, vai lá, faz o teu trabalho lá. Entendeu? Não seria uma pesquisa do laboratório dele especificamente. Entende? Então não te abre essa... E aí tu tem essas limitações em termos de pesquisa. Por isso que a gente diz, tu vê lá, tem uma seleção para professor da FURG, estou dando um exemplo aqui, tá? Aí o cara tem que ser doutor, pós-doutor, não sei o quê, na perna direita do camarão rosa. Entendeu? Estou dando um exemplo, assim, brincando, obviamente. Tu entende? O cara é muito específico para aquilo. E o cara vai querer trabalhar só com aquilo. Tu acha que ele vai querer trabalhar com camarão cor de vinho? Com camarão verde? Não existe, tá? Eu estou só inventando aqui. Então, não, ele vai querer continuar trabalhando com camarão rosa. Eu quero trabalhar com o sistema digestório do camarão rosa. Ok. Eu quero trabalhar com a questão ambiental do camarão rosa. Ok. Eu posso trabalhar... Porque ele trabalha com camarão rosa. Tu entende? Então, não vai te abrir essa porta, não vai te expandir. Claro que isso não é em todos os lugares, mas vou te dizer assim, 90% é assim, entende? 90% das pesquisas vão acontecer assim. Tanto é que é só tu ver. Aqui em Rio Grande, vamos lá, biologia, tá? Ou tu vai para parasito, ou tu vai para fisiologia animal, tu vai para educação, tá? Ou tu vai para a parte de algas, que aí pega mais a parte da oceano, eles preferem o pessoal da oceano. Por quê? Porque as áreas de pós-graduação
que é onde os professores querem orientar. E se tu não te encaixar naquilo ali, educação ambiental, tá? Que a educação ambiental em todas as áreas, desde a enfermagem, da história, do direito. Eu, por exemplo, quando fiz as cadeiras aqui do mestrado, né, como aluno especial, tipo, tinha aluno, cara, eu olhei assim, pô, o cara faz direito, o outro fazia ciências sociais, o outro fazia oceano, a outra, que era até uma guria que era da época do escoteiro comigo, era formada em biologia, sabe? Tinha enfermagem. Aí tu assim, pô, mas educação ambiental, aí depois tu vai começar a entender o que realmente é educação ambiental. Aí eu dava essa disciplina no curso técnico e as pessoas assim, tá, mas tu só fala em política. Porque as pessoas acham que educação ambiental, vamos separar a latinha. Isso é só um pedaço da educação ambiental. Vamos dizer assim, é só lá, né, um pedaço. O cerne é um posicionamento, tá? O cerne da educação ambiental é um posicionamento. Quando tu defende o ambiente, quando tu fala assim, ó, que a gente precisa preservar o ambiente, a gente precisa defender a Amazônia, a gente precisa preservar as espécies, etc, etc, a gente não pode poluir o mar, né? Aquelas campanhas que tem na beira da praia, né? O pessoal distribuindo, inclusive, papelzinho na beira da praia para evitar, né? Ou um pedacinho de plástico lá, aquelas coisinhas para tu botar no carro, para tu botar o lixinho. Pensa. Tu já tá dando tiro no pé. É um informativo, legal. E aí o que o cara vai fazer? A maioria deles vão amassar, muitos poucos vão ler, infelizmente, né? Porque é um hábito nosso, brasileiro, vão ler e vão botar no lixo. E daqui a pouco pega um vento e tá na praia, entende? E é um posicionamento político. Só que as pessoas enxergam como se educação ambiental fosse só isso, né? Então é bem mais complexo e é bem legal. Eu, às vezes, me surpreendi para as cadeiras que eu fiz ali, fiz duas, né? Na educação ambiental. Fiz uma com Minasi, né? E fiz a outra teoria de Gaia. Né? Então, quer dizer, é muito legal. Porque aí te expande, assim, sabe? Tu acha que é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que simplesmente, como eu te falei, que a maioria das pessoas, principalmente os alunos, né? Acha assim, educação ambiental, eu vou... reciclagem, isso faz parte, tá? Mas, por exemplo, tu falar em reciclagem, qualquer pessoa falar, pô, a gente precisa reciclar, a gente precisa, por exemplo, criar um minhocário, lembra que eu estou devendo as fotos para vocês? Tipo, um minhocário, não sei o quê. Cara, isso é um posicionamento político. Só que não é um político partidário, sabe? É que as pessoas acham que tudo, quando se fala de política, é tudo partido, é A, B, C, D ou F, não tem nada a ver. É um posicionamento político. Toda vez que tu defende, não sei o quê, lá que um colega teu, né, chamou uma colega tua lá disso ou daquilo, é um posicionamento político que vocês mulheres não devem aceitar mais, né? Serem julgadas porque se veste de uma tal maneira ou de outra maneira, etc, etc. Entende? É um posicionamento político, não é político partidário. Claro que aí essas políticas são defendidas mais por alguns partidos, né, políticos do que outros, mas aí é outro papo. Ok? Adiante. Vamos lá. Aqui, ó. Ainda, né? Olha, trinomial. Ó, trinomial. Então, ó, nome do gênero, nome, ó, agora subespécie. Vou voltar, ó, vou voltar duas. Subespécie. Então, eu vou ter gênero, eu vou ter a espécie e vou ter a subespécie. É um terceiro nome, tá? Então, olha lá, ó. Crotalos, gênero. Terríficos, espécie. Terríficos, espécie. Opa, desculpa, subespécie. Tá? A cascavel brasileira, essa aqui, literalmente, terríficos, né? Terrível, porque ela tem uma neurotoxina, né, na peçonha dela. Olha aqui, ó. Rea americana alba. Então, vamos lá. Rea, gênero. Americana, epíteto específico ou espécie. Alba, subespécie. Ema branca. Aquele exemplo, deve ter uma outra ema que não é branca, entendeu? Então, vai ter uma Rea americana, sei lá, King Colors. Eu acho que é King Colors, que é a colorida, que tem pigmentação. Tá? Olha agora. Pinus nigra caramanica. Pinheiro negro turco. Olha lá, ó, Pinus nigra. Gênero, espécie ou epíteto específico e a subespécie é caramanica. Olha agora. Gênero, espécie. Cara, eles têm a mesma espécie. Pode, Elton? Se tiver subespécie, sim. Eles podem ter a mesma espécie. Então, ó, Pinus nigra, palasiana, pinheiro negro da Crimeia. Tá? Perceberam?
Então, pode ter mesma espécie, mesmo gênero, mesma espécie, desde que tenha subespécie. Se não, aí não posso. Então, estão vendo? Se eu perguntasse para vocês aqui, ó, vamos lá. Se eu perguntasse para vocês aqui, quantas espécies, olha só, hein? Quantas espécies eu tenho aqui e quantos gêneros eu tenho aqui? Nesse ambiente que tem esses 1, 2, 3, 4, 5 seres aqui. Quantas espécies e quantos gêneros? Ainda tem aqui o Pinus nigra nigra, que eu não tinha visto, né? Também é a mesma coisa. Vamos lá, quantas espécies e quantos gêneros eu tenho? O quê? Não entendi. Quantas espécies eu tenho aqui nesse ambiente? Vamos supor que isso aqui está tudo morando no mesmo lugar, tá? 3 espécies e 3 gêneros? 3 espécies e 3 gêneros. Primeira espécie, qual é? Terríficos. Ok? Segunda espécie, americana. Terceira espécie, nigra, nigra, nigra. Tá? É a mesma. Então, tenho 3 espécies. Ok? Quantos gêneros diferentes eu tenho? Crotalos, 1. Rea, 2. Pinus, pinus, pinus. É o mesmo. Ah, mas aqui é diferente. Não me interessa. Agora, olha o que eu vou perguntar para vocês. Quantos indivíduos diferentes eu tenho aí? Indivíduos diferentes. Aí nós temos o quê? A terríficos, que é a Crotalus, a alba, a nigra, a caramanica e a palasiana. 5. Entenderam? Se eu pegar simplesmente pelo gênero, é uma coisa. Se eu pegar... É isso que eles fazem no Enem. Te dão uma historinha lá, que existem árvores do gênero, cujo nome científico é Pinus nigra nigra. Aí não sei o que, não sei o que. E tem outros tipos de árvores de maior porte, que são dos Pinus nigra caramanica. E aí eles vão te perguntar, quantos gêneros? Tem uma população aqui? Quantas populações? Vamos lá. Quantas populações tem aqui? Não. Não é uma. Ô, Elton, é 2? Não. Não, é 3. Não. 3? População, Tá, lembra? então é uma para cada? Sim. 5 populações diferentes. 5 populações diferentes. Tá vendo? É isso, é dessa forma que o Enem vai abordar. Ainda vou te adiantar, hein? Tá, ô, Elton, mas agora dessa tabela aí, Elton, quantas espécies tem? Tem 3? Espécie, sim. Tá. Por quê? Porque a espécie eu vou aonde? Eu vou no segundo nome, sempre. Terríficos, americana, nigra, nigra, nigra. Agora, se eu te disser assim, ó, quantas populações tem aí? Populações não são de indivíduos com mesmas características? Sim ou não? Então, eu tenho uma população de cobra cascavel, eu tenho uma população de ema branca, eu tenho uma população de pinheiro negro austríaco, eu tenho uma população de pinheiro negro turco e tenho uma população de pinheiro negro da Crimeia. Então, são 5 populações. Fala. Acho que até falei meio alto, né? Não, nem saiu quase. Tá. Me diz uma coisa. Eu achei que população fosse o conjunto de tudo. Eu ia dizer, uma população, comunidade, que é o conjunto de tudo. Qual é que é a comunidade? Ou não tem comunidade? População é de um grupo só. Comunidade, tudo isso aqui vivendo no mesmo local tem uma comunidade. Exatamente, tá, é uma comunidade, então, tá. Isso aqui, ó, a cobra, a ema e os pinheiros numa mesma região, aí eu tenho uma comunidade. Lembra? É o conjunto de todas as espécies, subespécies, subgêneros, tudo que tiver naquele local. Tá? Olha aqui, ó. Quando se utiliza essas nomenclaturas aqui, SP e SPP, que vocês já devem ter visto também. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, gênero Polístira, peguei esse como exemplo, né? Inclusive o organizador lá da prova lá de vocês lá, ele trabalhou com isso, malacologia, que é o estudo das conchas, né? Então, ó, aí o que a gente tem, ó? O gênero Polístira
possui várias espécies de caramujos, conforme evidenciado nas conchas abaixo. Então, Oxytropis, nobilis, né? O Origin, tá? E aí, quando tu quer dizer que é do gênero, tu vai colocar SP ou SPP. Simples. Olha só. Olha aqui, ó. Quando se quer citar uma espécie qualquer situada dentro desse gênero, ou seja, qualquer uma dessas aqui. Eu quero citar uma espécie lá da polístira. O que tu vai colocar? Tu vai colocar somente SP, porque ela tem muitos, entendeu? Ok? E olha lá, ó, o termo SP é escrito em minúsculo, não itálico e não grifado. Tá vendo como isso pode ser abordado? Isso é pegadinha e derruba muita gente. O que isso significa? Olha lá, Eduardo, Maria. Que eu quero só falar desse gênero. Porque não interessa qual é a espécie. Tu entende? Não interessa qual é essa espécie nesse momento. Só interessa que eu estou citando, esse gênero. Eu só estou dizendo que eu quero citar uma espécie desse gênero. Não interessa qual é. Se for SP. Tá? Não esquece, SP não sublinhado e não itálico. Porque aqui está o gênero e aqui está qualquer uma dessas espécies aqui. Nobilis, Telia, Coutrorum, Oxytropis e assim por diante. Tá? Opa! Aí, olha agora. Olha a diferença. Quando se quer citar várias ou até mesmo todas as espécies daquele gênero ali, tá? Usa-se, então, a terminação SPP. E, de novo, não itálico e não sublinhado. Então, se eu quero citar todas essas aqui, ó, da polístira, eu posso botar SPP. Entenderam? Tranquilo? Sim ou não? Mas assim, quando tu quer estar no SPP, várias espécies, tipo, tu fala de todas elas ou não necessariamente? SPP de todas. Não, de várias. Mais de uma. Não, porque, tipo assim, por exemplo, tem essas espécies aí que... essa espécie aí que... essas coisinhas aí, esses caras. Vamos assim, ó, eu sei onde tu vai chegar. Vamos lá. Vamos supor que aqui no cassino. Eu quero citar quais as que vivem aqui no cassino, tá? Vamos supor que aqui no cassino tem 3. Vamos pegar aqui, ó. Essa Oxytropis, a Nobilis e a Teleia. Essas 3 aqui, tá? Esse Lzinho aqui. Então, por exemplo, ao invés de citar que a Policístera Oxytropis, a Policístera Nobilis, a Policístera Teleia, ou Telia, né? Tipo, tem aqui no cassino. Eu vou citar assim, ó, a Policístera SPP. Encontram-se no cassino. Mas quais? Bom, aí eu vou identificar, tá? Por que se faz isso? Às vezes até para simplificar, tá? A nomenclatura. Porque, de repente, sei lá, no Brasil tem todas elas. Então, para tu não citar uma por uma, todas as vezes, aí tu cita elas, que tem várias no Brasil, ou daquela espécie, tá? Aqui, ó, né, como é que vem as nomenclaturas? Isso aqui eu nunca vi no Enem, mas já vi, né, em vestibular. Então, como é que reino, né? Animal, plante, fungo, não é só esses, né? Tem o Monera e ainda tem, né, como é que é? O protista, tá? Só que aí o que acontece? Cordada, pteridófita, no caso das plantas, moluscas nos animais, e aí que artrópoda também nos animais. Aí olha como é que fica a classificação de classe. Mamália, reptile e anfíbia. Aqui pode ser até reptila, tá? Não tem problema. Depois, ordem. Carnívora, primata, fabalis, são as fabáceas, né? Asterales, de asteroides. Tá vendo? Os nomes vamos dar assim. E aí depois as famílias. Felide, canide, fabácea, como eu falei, das leguminosas, rosáceas, das rosas. Todo mundo acha que das rosáceas é só rosa, né? Se vocês vissem essa família aqui, é muito legal mesmo de estudar, tá? Porque tem muita coisa que a gente come aí que a gente nem sabe que é rosa, tá?
Então, ó, que aí são a nomenclatura uninomial, que são as anteriores a gênero e espécie, tá? A gente vai vindo nessa classificação. Bom, aí o que a gente tem? A sistemática moderna, onde Darwin, né, a partir da sua teoria evolutiva, né, aí ele falou o quê? Que a diversidade desses seres vivos no planeta era resultado de uma evolução biológica das espécies, que eu falei para vocês. Aquela segunda imagem, né, que a gente conversou, que é aquela árvore da vida. Quem é que escreveu a árvore da vida, né? A árvore da vida foi Darwin. Então, ó, a partir disso, então, a sistemática passa também a se preocupar não somente, né, com aquela classificação, a parte anatômica, né, mas também com essa ordenação dos seres vivos, tá? Como também a explicar os processos responsáveis por essa diversidade. Então, ela deixa de ser, vamos dizer assim, mecânica, né, anatômica, forma, né, morfológica da coisa, e também passa, então, a ter esses processos mais ligados, assim, ó, como é que isso originou isso, então? A gente começa a ter essa preocupação, visto que eu já venho falando disso desde lá do início. Eu posso utilizar uma separação só anatômica? Pode, não está errado, mas por isso que tu também viu lá a questão lá de ser protostômio, de ter uma simetria radial lá nos quinidários, não ter forma como nos poríferos, porque aí tu está dando uma explicação evolutiva da coisa, que depois, quando chegar lá mais adiante nos animais, a gente vai ver bastante isso. Então, ó, as ideias de Darwin, aí já não é mais a sistemática, aí já é o que a gente chama de filogenia. Filogenes, né? Aqueles genes que têm afinidade. Isso. Aqueles genes que têm a afinidade. Né? Aqueles genes que têm uma relação evolutiva, uma relação de ancestralidade. Então, ó, segundo Darwin, então, as semelhanças e diferenças entre os organismos resultam da história evolutiva. Então, é isso, ó. Esses caras aqui são os tentilhões. Foi onde que deu o grande tchan da ideia dele da seleção natural. Tá? Tu pode ver que todos esses indivíduos aqui são da mesma espécie. Só que olha a diversidade deles. E aonde ele observou isso? Nas Ilhas Galápagos, no Equador. Tá? Quando ele deu a volta ao mundo dele. Então, ele tem os bicos diferentes. Eles tinham um comportamento um pouquinho diferente. A alimentação, se eles têm bicos diferentes, obviamente que também seriam diferentes. Tá? Então, não esquece. Uma coisa é sistemática. É como a gente organiza de uma forma anatômica, baseada somente naquela questão estrutural. Quando a gente fala de sistemática e filogenia, eu estou levando em consideração a questão anatômica, o que a gente enxerga, né, estrutural, com a questão do histórico evolutivo, tá? De como isso se modificou ou como isso influenciou para que a gente tenha o que a gente tem hoje. Tá? Aqui, então, ó, rapidinho só mais esse aqui. Vou parar depois nesse aqui. Fala. Não, depois eu pergunto. Vai, então, aqui, ó. Aí, o que eu tenho aqui, ó? As ideias de Darwin e o conceito de filogenia. Então, vamos lá. Para Darwin, duas espécies que possuem um ancestral mais recente apresentam maior semelhança entre si. Tá? De que eles comparados com a espécie cujo ancestral seja mais antigo. Então, olha aqui uma árvore, olha, filogenética. Entenderam? Filo, afinidade, a genética, ou seja, aqueles que têm algo relacionado entre eles na questão evolutiva. Então, olha só, humano e chimpanzé são mais próximos do que humano e gorila. Consegue entender por quê? Porque nós temos um nó. Isso que a gente chama de nó, que eu falei lá no iniciozinho para vocês. Então, ó, o nó entre o ramo dos humanos e o ramo dos gorilas, ele é mais ancestral, ele é mais derivado, essa é a palavra correta, né? Do que, por exemplo, chimpanzé e humanos. Então, por isso que os chimpanzés e humanos compartilham características mais próximas. Fica claro isso? Então, esse nozinho aqui... o que é? Não sei, não vem ao caso aqui para nós. Aqui a gente só está interpretando como isso vai se apresentar. Então, ó, o chimpanzé e o humano, eles estão sempre mais próximos. Por quê? Porque compartilham características ancestrais mais comuns. E eles se dividiram, vamos dizer assim, eles se ramificaram na escala evolutiva, eles se diferenciaram, que é o que a gente chama de evolução, que é uma transformação, eles se transformaram mais recentemente. Por isso que a gente chama, olha aqui, ó, olha, menos derivado, mais derivado.
a gente dizer assim, ó, mais evoluído, né? Menos evoluído, ok? Então, a gente tem uma derivação mais recente. Aqui a gente tem uma derivação mais antiga, ou seja, gorilas se diferenciaram de humanos mais, vamos dizer assim, pré-historicamente. Tá? Há mais tempo, pode ser essa palavra também, do que chimpanzés e humanos. Por isso que compartilhamos características, né, muito parecidas há pouco, porque a derivação é recente. Tranquilo? Deixamos o resto para amanhã, que a gente precisa ver com calma isso aí, essa outra partezinha aí, que aí começa a ter uns nomezinhos mais chatinhos.